be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Paz, irmãos. Essa semana, mais no comecinho, tomei um pequeno susto. A gente saiu do Sara e ficamos há 2 semanas atrás, de segunda a quinta-feira, internados, né, Daías? No meio do mato, refletindo, com momentos muito gostosos. E a gente saiu planejando um monte de coisa. E aí o Isa começou a me cobrar algumas situações, que a gente tem algumas atividades pela Secretaria de Ação Pastoral para o 2º semestre. E uma dessas atividades vai ser aqui, na IPI de São Manuel, né? E aí o Isa me cobrando, me passa o contato, tal, confirma a data, isso, aquilo e tal. E eu passei, fiz a lição de casa direitinho, encaminhei no WhatsApp dele, data, tudo certinho, das 2 atividades que a gente vai ter, uma que vai ser aqui, outra que vai ser no ACV, bonitinho, tal. Aí, no começo dessa semana, vem um WhatsApp do nosso amigo: você esqueceu de mim? Aí eu comecei a pensar, falei, gente, eu esqueci do quê? Porque a minha mulher fala que eu estou meio esquecido, e de fato eu estou, né? Então, esqueci do quê? Aí eu dei uma, né? Tem aquele ditado popular de João sem braço, né? E encaminhei o WhatsApp de novo para ele. Falei, não, dia tal nós vamos ter um encontro tal, já está tudo certo, e o contato dos palestrantes é tal, eu já conversei, ele está esperando sua ligação. Falei, bom, joguei a isca. Aí ele respondeu: você esqueceu de mim? Você está me devendo uma pregação. Aí eu falei, ufa, ele não tinha me convidado. Ele convidou há uns 2 meses atrás, mas eu já tinha compromisso numa outra igreja e fiquei devendo. Aí quando ele me joga, você esqueceu de mim? Eu falei, meu Deus, eu esqueci do Isaías. O que foi que eu esqueci que eu precisava fazer com Isaías? Aí lá para terça-feira, depois né, ele me manda uma outra mensagem. Ó, a gente vai montar a liturgia, você precisa me dizer o que você vai falar, porque a gente tem que montar a liturgia. Aí eu falei, dá um tempo, à tarde eu te dou um toque, eu vou falar com o Papai do Céu, né, perguntar aqui o que ele quer que fale, né? Pastor é um bicho estranho, né? Porque se deixar falar, fala mesmo, né? Mas não é o que a gente quer falar. A gente tem que perguntar, né, para o homem lá em cima o que é que ele quer que fale. Aí eu respondi para o Isa, falei, Isa, nós vamos conversar com a igreja domingo um texto do profeta Abacuque. E o tema da nossa meditação vai ser: até quando? Até quando? E aí eu falei, bom, está definido, né? E a gente vem com o coração voltado para trazer aquilo que o Senhor quer que a gente traga, aquilo que o Senhor quer que a gente passe para a igreja hoje. E é isso que a gente espera, né? Que o Senhor nos use, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor permita que as nossas mentes se acalmem, se desliguem um pouco das coisas que estão lá fora, das preocupações lá de fora, para que o Espírito Santo encontre na nossa mente, no nosso coração, algo tranquilo, para que a semente do Evangelho possa ser colocada, que aí o Espírito possa estar agindo. Então, a partir deste texto, né, eu comecei a ficar pensando o seguinte, né, até quando? Eu acho que talvez
você tenha vindo hoje aqui, passando por um momento na sua vida, e que esteja fazendo exatamente essa pergunta: Senhor, até quando? Até quando eu vou ter que viver esta situação? Até quando eu vou ter que esperar que tal coisa aconteça? Até quando? Não é? E o profeta Abacuque, ele foi alguém que também viveu essa experiência. Ele começa o seu livro no capítulo 1, do verso de 1 até o 4, fazendo mais ou menos um desabafo a Deus, tendo um papo franco, não tendo vergonha de expor as suas preocupações, as suas angústias, as suas dúvidas e a sua fragilidade. Afinal de contas, quando a gente trata com o pai, né, que nem o Isaías foi lá para Londrina ganhar aquele abraço gostoso, né? A gente tem intimidade de abrir com o pai as nossas frustrações, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e o profeta fez isso. Então abram aí, Abacuque capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. E é interessante que esse grupo de texto, esses 4 versículos, lá na chamada, pelo menos na minha Bíblia, está escrito assim: a iniquidade de Judá. Então, esse é o tema do papo de Abacuque com Deus, a iniquidade que estava vivendo o povo de Judá naquele tempo. Então, essa é a conversa, e Abacuque então vai falar com Deus dizendo o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei eu violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a injustiça é torcida. Nós estamos diante de alguém que em um momento de sua vida se coloca diante de Deus e lamenta tudo o que está acontecendo à sua volta. E lamenta, e joga as suas preocupações, e desabafa diante de Deus as suas frustrações. E a essência, ou talvez o ponto que mais incomodava Abacuque neste momento, é justamente o verso 2: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? O profeta não conseguia compreender por que Deus estava demorando tanto para intervir e acabar com a violência em Judá, que durante o governo do ambicioso e cruel Jeoaquim havia se espalhado por toda aquela terra. E o povo, copiando a conduta do rei, era igualmente cruel, violento e sem limites em suas ações. Nesse momento onde era esse o contexto que estava vivendo o profeta, que era esta a situação que estava afligindo as pessoas que ali moravam, né? Uma instabilidade total, violência, corrupção,
insegurança, incerteza, medo. Nesse momento, o profeta se sentia desamparado. E então, desabafa com Deus. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar pedindo ajuda e ela não virá? Até quando tu não me atenderás? Até quando eu vou me sentir assim, solitário, desamparado? Até quando? Você já se sentiu desamparado por Deus? Você já se sentiu assim, como o profeta, vivendo uma situação na sua vida que parece que o capítulo seguinte nunca chega? Você já viveu isso? Você já sentiu isso? Essa sensação de insegurança, essa sensação de medo, de que parece que as coisas não terminam. A gente anda, e dizem que tem uma luz no fim do túnel, mas essa luz nunca chega. E a gente nunca enxerga essa tal luz no fim do túnel, e a gente continua caminhando, pensando que Deus não está nem aí com a gente, pensando que Deus não está nem aí com os nossos problemas, pensando que, aliás, cadê Deus? Cadê Deus? Você já se sentiu assim? Eu já. Se a gente considerar o contexto que a gente vive hoje, a gente pode levantar algumas coisas. Se a gente olhar especialmente para esses 2 últimos anos, se a gente der uma olhadinha aí, a gente já vai entender o que eu estou falando. Tem gente de máscara. A gente, quando foi participar do SARA, na semana do SARA, o prefeito de Avaré tinha terminado a flexibilização e determinado que todos voltassem a usar máscara em lugares públicos. E aí a gente fala, né? Puxa vida, até quando a gente vai ter que escutar essa tal de pandemia? Até quando a gente vai ter que viver essa insegurança, se vai abrir, não vai abrir, se vai fechar, não vai fechar? Aliás, o SARA do ano passado não teve, por conta da pandemia. A gente estava com tudo preparado, e aí a pandemia não deixou. Tivemos que transferir para esse ano. E até os 40 minutos do segundo tempo, a gente não sabia se ia ter. Por quê? Um dia e meio antes, um colega ligou, mandou mensagem: ó, eu não vou poder ir, a minha filha testou positivo e eu testei positivo, eu não vou poder ir. Aí um outro colega mandou mensagem: ó, eu ia com ele, eu operei o joelho, não posso dirigir, não posso, não sei o que, eu também não vou. Aí de repente, e aí, vai ter? Não vai ter? Aí chega um outro colega e manda: meu irmão, eu ia. Eu cheguei em casa, comecei a fazer a mala com o coração aquecido, eu ia. Minha filha começou a ter febre, testou positivo, nós estamos tudo de quarentena em casa. Até quando a gente vai ter que ficar preocupado com essa tal pandemia? Até quando nós teremos que conviver com esse sentimento de impotência, de insegurança? E se a gente parar de olhar para a pandemia e começar a olhar para o cenário de política internacional ou nacional, a gente vai voltar a dizer: puxa vida, Senhor, até quando? Quando tudo parecia que estava bem,
um tal de Putin resolveu que tinha que guerrear. E aí o petróleo foi para as alturas. Os preços começaram a disparar. E uma briga lá do outro lado vem incomodar a gente aqui. Até quando? Né? Abacuque foi um profeta cheio de questionamentos. Abacuque teve coragem de sentar diante de Deus e falar: Senhor, até quando? Né, Tiagão? Se fosse um papo assim, tipo cabra macho, né? Pô, cara, assim não dá. É assim que lá no cabra macho vocês falam, né? Pô, cara, desse jeito não vai dar, né? E Abacuque teve essa intimidade com Deus, ele teve essa liberdade com Deus de colocar: Senhor, olha, não dá. Até quando que esse negócio vai ficar? Mas tem uma situação. Abacuque, apesar de questionar a Deus, ele tinha uma característica: ele não perdeu a esperança. Vamos lá. Abacuque tinha intimidade, e por conta da intimidade ele tinha coragem de questionar a Deus. Por que ele tinha coragem de questionar a Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus. E porque ele tinha intimidade com Deus, ele também tinha esperança. E exatamente por isso, Deus, no verso 5, lhe responde: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contado. Gente, qual era o contexto que Abacuque estava vivendo? Lembram que eu comentei que tinha um rei lá que era cruel, violento, que o povo, copiando esta conduta iníqua, também tinha uma postura violenta, e que as coisas não estavam bem. E aí Deus responde a Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal. Gente, como que Deus pode estar realizando uma obra no meio de uma situação tão conturbada? O caos estava instituído no reino de Judá. E Deus diz a Abacuque: olha aí, eu estou operando. Eu estou operando. Deus está dizendo para Abacuque mais ou menos o seguinte: questiona, mas não perde a esperança. Porque apesar das coisas estarem difíceis, eu estou no controle. E é legal quando a gente vê lá no capítulo 2, no verso 1, qual foi a reação do profeta, quando Deus responde ao seu desabafo. Fica tranquilo, Abacuque, eu estou operando no meio do caos, porque, Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, as coisas continuam complicadas, as coisas continuam difíceis. E Deus fala: Abacuque, eu estou no controle. No capítulo 2, verso 1, Abacuque vira a página e diz o seguinte, em resposta a Deus: vou subir
na minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Essa foi a postura de Abacuque. Vou subir a minha torre de vigia. Ou seja, vou me colocar em postura de oração. Vou vigiar. Vou me manter ainda mais íntimo com Deus. Vou me manter ainda mais próximo de Deus. Não importa o que está acontecendo à minha volta. Eu vou subir a minha torre de vigia. Eu vou vigiar ainda mais. Eu vou me cuidar ainda mais com a minha intimidade com Deus. 2. Vou esperar com atenção. Vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. Ou seja, no momento do desabafo, ele não ouviu a resposta de Deus. Ele simplesmente foi informado por Deus que ele, Deus, estava no controle. As coisas estavam difíceis? Sim. O momento era complicado? Sim. Mas Deus diz assim: eu estou no controle. Você vai ver que grandes coisas acontecerão a partir daí. Mas para que Abacuque pudesse ver, Abacuque precisava aprimorar a fé. Então ele toma uma primeira conduta: vou subir a minha torre de vigia, vou orar, vou ficar mais próximo de Deus, vou me cuidar mais na presença de Deus. Segundo, vou esperar com atenção o que Deus vai me dizer. Gente, a gente tem que ter atenção para poder ouvir a Deus. A gente tem que esperar, mas tem que esperar prestando atenção. Tem que esperar atento, não distraído, não permitindo que as coisas do mundo distraiam a nossa atenção. Entenderam? Esperar atento, esperar vigiando. E terceiro, atento para quê? Para entender como vai responder a minha queixa. Como Deus vai me responder? Eu preciso estar atento, porque a hora que Ele me responder, eu preciso saber, Ele me respondeu. Então, quando o profeta vai a Deus, desabafa: até quando, Senhor? Eu não aguento mais. Deus lhe responde: olha, não é para já, mas fica tranquilo, porque eu estou no controle. O profeta sai, se coloca em atitude de oração, em atitude de esperança, de espera, de atenção, cuidando para não se desviar e não se distrair com as coisas à sua volta, para que ele possa, no momento próprio, ouvir e compreender a resposta de Deus. O que é que a gente pode aprender com o profeta Abacuque? O que é que a gente pode trazer para a nossa vida a partir desta experiência de Abacuque? 1. Deus pode demorar a responder, mas Ele não descuida e não desampara os seus filhos. Fique em paz. Fique em paz. O Senhor está no controle. O Senhor está no comando. Fica tranquilo.
Ele não desampara os seus filhos. Os seus olhos estão sempre atentos sobre cada um de nós. 2. Deus pode demorar a responder, mas Ele não deixa de responder. Entenderam? Ele está atento às nossas necessidades. Ele está com os olhos em nós. E Ele não deixa de responder. O que o profeta lhe perguntou, no seu desabafo, Deus disse: olha, vai olhando aí, eu estou agindo, fica tranquilo, eu estou no controle. É mais ou menos aquela situação dos discípulos no barquinho, no meio da tempestade, Jesus dormindo e eles desesperados. O que é que Jesus disse para eles? Calma aí, eu estou no controle. Homens de pequena fé. 3, Deus pode demorar a responder, mas Ele não falha. Ele não falha. No tempo certo, na medida certa, na dose certa, vem a resposta. Abacuque abriu seu coração para o Senhor. Abacuque levou as suas preocupações, as suas frustrações, o seu desabafo. Senhor, não dá, não aguento mais, não aguento mais. Nós precisamos aprender a derramar nossos corações na presença de Deus. Nós precisamos aprender a abrir os nossos corações na presença amorosa de Deus e buscar o abraço, e buscar o afeto, e buscar o conforto, e buscar a segurança. Nós precisamos aprender a buscar a Deus ainda mais quando as situações da vida nos incomodam. E permitir que Ele conheça as nossas angústias e os nossos temores. A minha preocupação tem um nome. O meu medo tem um nome. A sua preocupação tem um nome. O seu medo tem um nome. A sua angústia tem um nome. E Deus quer saber. Ele quer ouvir. Ele quer que a gente se derrame na sua presença. Ele quer que a gente diga: Pai, eu preciso. Olha, o meu problema é esse. A minha dificuldade é essa. A gente tem que ser transparente aos olhos de Deus. A gente tem que ser como a gente é aos olhos de Deus. Lá no Sara, no momento de compartilhar, a gente estava conversando, eu comentei com o pessoal, o hino fala assim: eu venho como estou. Só que Deus começa a trabalhar a vida da gente a partir daí. Deus nos chama, vem como você está. Mas saiba de uma coisa, você não vai continuar do jeito que é. Se você vier até mim, vinde após mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Ele vai trabalhar a vida da gente. Ele vai começar a fazer umas coisinhas diferentes na vida da gente. Porque o chamado de Deus para nós é para que nós vivamos em novidade de vida. É para que nós sejamos novos a cada dia. É para que a gente acorde amanhã diferente do que a gente acordou hoje.
Não estou dizendo que você vai olhar no espelho, por exemplo, eu não vou me olhar no espelho e amanhã ficar parecido com o Brad Pitt. Vou continuar isso aqui. Mas é aqui, ó. É aqui que Deus quer mexer. É no coração. É no caráter. É na vida. E é isso que Deus nos desafia quando Ele fala: olha aí, veja, eu estou operando, eu estou fazendo uma maravilha aí. Só que no tempo certo você vai descobrir. Nós precisamos aprender a esperar e confiar no agir de Deus. Nós temos que aprender a esperar e confiar no agir de Deus. Mas também precisamos entender que mesmo em meio aos questionamentos, devemos falar como salmista. Vamos lá? Mesmo quando a gente tiver, Senhor, até quando? Vou beber aguinha, Isaías. Mesmo naqueles momentos que a gente tiver sufocado, angustiado, Senhor, até quando? Eu não aguento mais. A gente tem que lembrar do salmista: por que estás abatido, a minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Vamos lá? Vamos repetir? Vamos junto? Coral, hein? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Para nós, esta certeza do salmista, ela deve ainda falar mais forte ao nosso coração. Sabem por quê? Porque o salmista não conhecia Jesus, mas nós conhecemos. E Jesus diz assim para mim, e Jesus diz assim para você, quando a gente está nessa postura de dizer: ai Senhor, até quando? Senhor, eu não aguento mais. O Senhor Jesus diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. E numa outra tradução, ele diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Gente, olha o que Jesus está dizendo: não permitam que o coração de vocês fique preocupado. As dificuldades vêm e vão, os momentos ruins vêm e vão. O que vai fazer a diferença é como a gente vai enfrentar esse momento, como a gente vai permitir que este momento interfira na nossa vida. Com certeza são muitos os nossos questionamentos, com certeza são muitas as nossas preocupações, com certeza você já passou por momentos difíceis, ou você está passando por momentos difíceis, ou com certeza vai passar. O Senhor Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que Jesus está dizendo é: nós vamos passar por momentos difíceis. O mal é perdermos a fé.
O que o Senhor Jesus está dizendo é: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Com certeza, momentos ruins virão, ou nós estamos passando por algum momento ruim de insegurança, de incerteza, de dúvida neste momento. Mas Deus quer dizer para você: não se preocupe, confie em mim. Que tal depositar toda a sua confiança no agir amoroso de Deus? Que tal? Vamos orar? Vamos? Vamos fazer assim. Se você está sentindo isso, até quando? Até quando? E se sentir à vontade, fica em pé. É um gesto simples, é um gesto, mas que, assim como o profeta fez, né? Senhor, até quando? Quem sabe a hora, né? E deixa Deus agir, e deixa Deus fazer a diferença, porque certamente coisas maravilhosas acontecerão. Tá bem?